E você deve estar se perguntando, poxa, o Juliano esteve aqui na semana passada e por que ele está aqui de novo? Nós tivemos um probleminha com a palestrante, ela não pôde estar presente, e aí a gente falou, não, beleza, a gente toca o barco, né, vamos lá. Só que não tive tempo de preparar. O que eu me propus a fazer seria pegar uma palestra que eu fiz o ano passado, eu fiz esse ano, e falar sobre ela novamente. Eu acho que a gente poderia conversar com ela novamente. E eu gostaria de falar com vocês sobre pais e filhos, a família do Espírito. E eu gostaria de começar com uma pergunta. Você compreende seus pais? Nós sabemos que para todos os relacionamentos, para qualquer tipo de relacionamento que nós temos como seres humanos, né, como espíritos, nós precisamos de uma determinada dose de uma virtude específica. Né? Por exemplo, no relacionamento conjugal, nós precisamos da tolerância. Sim, nós precisamos da tolerância no relacionamento conjugal, porque serão dois espíritos com bagagem totalmente diferente, com vivências totalmente diferentes, convivendo no mesmo teto, não vão se tornar uma individualidade, serão duas individualidades trilhando uma vida rumo à felicidade. Porque todos aqueles que casam, que juntam as escovas de dente, querem a felicidade, buscam a felicidade. É para isso que eles fazem. Então, justamente nesse tipo de relacionamento, né, no conjugal, exige muito da virtude de tolerância. No relacionamento com os irmãos, existe o respeito. Confesso que quando eu li isso, eu fiquei meio surpreso, assim, porque se eu for lembrar do meu relacionamento, eu tenho um irmão só, né? O meu irmão realmente é deprimente, porque quando a gente era adolescente, nós temos 5 anos de diferença, a gente quase se matava, né? Faltaram oportunidades e nem tentativas, mas a gente não conseguiu. Hoje em dia a gente já, claro, os dois barbados já, meu irmão também já tem família, e é interessante porque eu nunca me imaginei falando pro meu irmão, eu te amo. Eu e meu irmão jogamos videogame quase toda noite juntos, né? A gente termina a nossa noite jogando videogame. Então eu moro aqui, ele mora no Paraná, mas a gente joga e no final, quando a gente está, eu vou dormir, Jardel, ok, manda um abraço para a mãe, para o pai, eu te amo, tá? E a mesma coisa ele fala, e assim, eu jamais imaginei com meu irmão tendo esse tipo de relacionamento. Então a gente está caminhando rumo ao respeito, que é uma das relações, uma das virtudes que é exigida nesse tipo de relacionamento. Porque o irmão é aquela pessoa que vai estar sempre com você, ligada através do laço sanguíneo. E confesso para vocês, na minha adolescência eu não queria nem saber do meu irmão perto de mim. Hoje em dia não, hoje em dia já existe mais essa aproximação, claro, conquistando esse respeito. E num relacionamento de amizade, que ela até transcende a questão do irmão, é exigida a virtude de reciprocidade, ser recíproco. Aquilo que eu vou dar, eu também vou receber. Por isso que estabelece-se a amizade. Mas, no relacionamento pai, mãe e filhos, a virtude que se faz necessária é a compreensão. Eu vejo que nós, adolescentes, jovens, né, na nossa fase, nós recebemos alguns avisos. Renato Russo tem uma música que ele fala, né, você não compreende os seus pais, você não os entende. Os seus pais são crianças como você, são o que você vai ser quando você crescer. Então, realmente, a gente ouvia essa música, ela cantava, achava bonita, mas a gente não interiorizava essas palavras. O que isso quer dizer? A gente até refletia, nossa, você é igual ao meu pai, será? Como assim? Mas hoje em dia, né, agora com 30 anos, eu já compreendo um pouco mais do que ele queria dizer. Eu não compreendia meus pais, eu não compreendia minha mãe. Eu e minha mãe tínhamos brigas homéricas quando eu era adolescente. Até no momento que eu entrei na faculdade, a gente ainda teve bastante atrito. Hoje em dia não, hoje em dia a gente já amadureceu, eu acho que amadureci como pessoa. E é claro, agora eu te amo pra cá, eu te amo pra lá, saudade de você. Minha mãe agora descobriu o WhatsApp, né? Você já imagina, eu recebo, minha mãe é católica, então eu recebo tanta santa e tanta coisa no WhatsApp todos os dias, né? Ela vai assistir esse vídeo, gente,
ela assiste todos os meus vídeos. Então, não é indireta, mãe, não é indireta. Pode mandar, fica à vontade. Mas continuando. Nós, e as nossas escolhas. Compreender os pais é uma tarefa que é exigida a nós mais cedo ou mais tarde. Quando a gente é adolescente, a gente não percebe isso. Isso está longe de acontecer. Eu compreender meus pais, imagina. Né? Eu trabalho há 8 anos como dirigente de mocidade. Eu jamais ouvi um jovem falar assim: eu gostaria tanto de entender e compreender meus pais. Na verdade, ele quer que o pai o compreenda, o pai o entenda. Mas e ele? Ele quer compreender os pais? Será que nós queríamos compreender os nossos pais quando nós éramos adolescentes? Bem, né? Ter filhos ou não é uma questão de escolha. A gente escolhe se a gente vai querer ter filho nessa encarnação ou não. Mas pai e mãe normalmente é compulsório. Mesmo aqueles pai e mãe que não é sanguíneo, né? Mas o espírito ter uma pessoa para chamar de pai ou mãe, ou respeitar como tal nessa encarnação, é um caminho quase compulsório, quase obrigatório, quase todos nós temos. E essa questão, né, de ter o pai e ter a mãe, normalmente a gente vem na casa espírita e a gente ouve: não, mas você escolheu essa família, você escolheu o seu pai e sua mãe. Sim, né, em muitos casos isso acontece, mas existem casos que isso não acontece, a gente não escolhem pra gente, ou de outras formas, porque a reencarnação ela tem um leque de possibilidades que nós nem compreendemos muito bem, né? Mesmo nós espíritas que estudamos, que lemos, quase devoramos todos os livros do André Luiz, nós ainda não compreendemos exatamente como funciona a reencarnação e todos os seus aspectos, tá? Então, mas via de regra, nós escolhemos sim estar aqui, é uma oportunidade. Nós escolhemos sim os pais, a família que temos. É uma oportunidade. Muitas vezes a gente implora. E aí, quando você lembra disso, você lembra aquela frase célebre, né, e muito madura que os filhos propagam, né? Eu não pedi para nascer, pediu sim. Meu filho, você pediu para nascer, você só não lembra, né? Mas você pediu sim e está aqui como meu filho. E questão de filhos, né? Eles não vêm com um manual de instrução. Seria tão mais fácil, né? Eu procurei um manual de instrução para adolescente lá no início, quando eu fui ser dirigente, que daí eu via aquela galerinha tudo olhando pra gente, ninguém parava quieto, ninguém ficava calado, e a gente falava, eu falei assim: eles não estão entendendo nada. E aí eu fazia uma pergunta no final, para minha decepção, eles sabiam a resposta. Então eu falei assim: gente, eu poderia dar uma chamada de atenção, que eles não sabiam, estavam prestando atenção, mas eles estavam. Então, filhos não vêm com manual de instrução. A gente não aprende nas escolas, na faculdade, como cuidar de filhos. É tudo ali, na prática, na convivência no lar, nas escolhas que nós fazemos, nos exemplos que nós damos. Cada filho ele é colocado sobre a nossa responsabilidade. Eu já falei aqui diversas vezes isso, né? Que o espírito é colocado sobre a nossa responsabilidade aqui na Terra. Vamos falar um pouquinho sobre família agora. Existem basicamente 2 tipos de família: a família material, que o parentesco é corporal, é sanguíneo ou não, né? Mas é uma família que é ligada pelos laços da matéria, estando aqui na matéria. E normalmente, não é a regra, mas normalmente é uma família que exige muito resgate, né? Na casa espírita nós ouvimos muito isso. Uma família que passa muitos atritos que eu falo de um espírito com outro, pais com filhos, né? E é mais ou menos isso que acontece na família material, porque nós, aqui como espíritos imperfeitos, ainda somos assim. E existe a família espiritual. Peraí, Juliano, como assim família espiritual? A gente, na casa espírita a gente aprende que quem nos criou foi o nosso Pai, né? Deus, Ele é o Criador e a origem de tudo. Então, nós todos somos irmãos. Desencarna aqui, desencarna nas laços da matéria. Vai lá, eu vou ter mãe, pai, filho, esposa. Não, todos nós somos irmãos lá. Mas essa família espiritual, a qual os espíritos se referem, é aqueles espíritos que têm afinidades, que estão ligados
por afinidades de ideia, afinidades de valores. Então eles são ligados. Existe pai, mãe, tia, tio? Não existe. A manifestação do Espírito acontece de uma maneira diferente no plano espiritual. Mas é claro, quando vai se reencarnar essa família, aí escolhe-se quem vai ser o pai, mãe. Nós sabemos disso, nós estudamos e vemos isso na literatura. E essa família, ela é facilmente identificada porque eles têm uma afinidade que a gente não consegue explicar. Enquanto na outra, essa família material, é difícil a afinidade, principalmente porque eles estão resgatando, passando por provas, passando por dificuldades no relacionamento. A família com ligação espiritual, com essa proximidade espiritual, não tem muito isso. A gente vai ver um pouco mais para frente, no seio familiar, como se comportam esses dois tipos de família. Nós temos no seio familiar aqueles espíritos ligados aos laços de afeto. Vocês lembram que eu falei da família espiritual? Então, quando esses espíritos reencarnam, a gente percebe que eles têm uma cumplicidade, eles são muito afins. O ideal de valores, tanto do pai, da mãe, do filho, é muito ligado. Você tem menos atritos, eles têm um compartilhamento de ideias, de valores, eles seguem um rumo, e é de fácil relacionamento. E nós temos aqueles espíritos, famílias, ligadas pelos desafetos. É mais na questão material. Mas espera aí, Juliano. Então existe possibilidade de ter o pai e a mãe e um filho ligado por afeto e mais um filho, um irmão desse filho ligado com laços de desafeto? Sim, existe essa possibilidade. Então você vê numa família, muitas vezes, mãe e pai, um dos filhos, uma sincronia de pensamento, de ideias. Você vê que tudo flui e mais com um dos filhos daquele casal, daquela família, as coisas não acontecem bem assim. São um pouco diferentes, um pouco mais difíceis. Isso é perceptível, justamente por causa dessas ligações. Muitas vezes, esses desafetos, eles vêm de outras vidas, eles vêm de outras encarnações. E justamente por isso, quando elas são ligadas nesses laços desafetos, o confronto, a convivência no seio familiar, ela se torna um pouco explosiva. Você vê aquelas famílias brigando, irmão não fala com o irmão, pai não fala com filhos. Isso acontece muito. Mas a gente tem que lembrar que todo o universo é pautado na lei natural. A gente conhece por vários nomes, alguns chamam de causa e efeito, que na verdade a gente deveria ver como uma oportunidade de reajuste. Como assim, Juliano? Aquela família que está ligada por laços de desafeto, foi colocada no mesmo lar, para quê? Causa e efeito. Aconteceu lá no passado algo que a gente não vem ao caso saber o que é, mas que ele precisa ser ajustado. Sempre que algo fugir da lei natural, fugir da lei do equilíbrio, fugir essa lei de causa, ou ferir essa lei de causa e efeito, ela vai precisar ser reajustada, ela vai precisar ser corrigida. Então, a divina providência, toda a lei natural que já existe desde o início de tudo, ela providencia isso como uma oportunidade em uma família. Porque imagine se fosse somente por amizade ou convivência social. Nós não iríamos aceitar. Na família, a gente aceita, muitas vezes forçadamente, a gente aceita os erros dos nossos pais, irmãos, filhos. A gente aceita. Agora, se fosse de um amigo ou de um conhecido, não é tão fácil assim a gente aceitar. Nós não somos tão evoluídos assim. E é por isso que a Divina Providência coloca sobre o mesmo teto. Como eu falei, quando a gente é irmão, principalmente eu e meu irmão, eu vejo isso, se dependesse da adolescência, a gente se matava mesmo. Hoje em dia, a gente
está muito melhor, né? Já existe esse amor, esse carinho, esse respeito. Se não fosse isso, gente, eu acho que essa desavença com o meu irmão seria por muitas vidas ainda. Né? E ainda bem que existe essa lei de causa e efeito que vem a corrigir esses erros do nosso passado. O nosso objetivo nesse planeta é única e simplesmente encontrar a felicidade. Quando a gente fala de evolução dos planetas, né, evolução dos mundos, a única coisa que se caracteriza assim, marcante, é que o ser humano vai a cada dia mais encontrar a felicidade. E é claro, a felicidade está ligada à bondade, né, ao desenvolvimento de virtudes, mas, em tese, é para que nós encontremos a felicidade. Então, quando a gente sofre os efeitos dessa causa, dessa lei natural, ela não está querendo ser julgadora, ela não está querendo ser vingativa, não é nada desse tipo, é justamente para que nós entendamos que nós precisamos desenvolver o afeto por aquela pessoa, zerar as nossas desavenças e nós caminharmos em rumo à felicidade. É para isso que serve essa lei. E muitas vezes nós falhamos, né? Nós como pais, como educadores, nós cometemos erros. Afinal de contas, nós estamos num planeta de provas e expiações, um planeta onde a maioria de nós erra tentando acertar. E é justamente isso, em nossas falhas, ninguém erra querendo errar. E muitas vezes a gente está errando e a gente não percebe, porque naquele momento é simplesmente um fato. Todos nós, todos os pais, educadores, eles estão querendo acertar. Eles cometem erros na educação dos filhos, querendo acertar. Mas é óbvio que isso tem seu mérito. Né? Não é porque a gente cometeu um erro que a gente vai sofrer ou vai ter a nossa consciência pesada lá do outro lado. Uma frase da Joana de Ângeles, no livro Adolescência e Vida, eu gosto muito de citar essa frase aqui, que quando a gente chegar lá do outro lado, quando nós não tivermos mais esse corpo físico, quando nós desencarnarmos, e a nossa consciência fizer a pergunta assim: o que você fez do Espírito colocado sobre a vossa responsabilidade? E o que você vai responder? Eu dei tudo de mim, eu fiz tudo o que eu pude? Ou eu fiquei lá sentado no sofá mexendo no WhatsApp enquanto eu poderia estar com meu filho? Enquanto eu poderia estar passando valor para o meu filho? Enquanto eu poderia estar entendendo o que se passa dentro da cabeça dele? Porque muitos de nós, hoje em dia, com essa tecnologia que nos hipnotiza, nós esquecemos disso. Nós esquecemos que nós temos um espírito, ou vários, sobre a nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade passar valor a esse espírito, para que nós não tenhamos que voltar novamente. Não é um pensamento egoísta, é só porque voltar significa eu errei de novo. Eu desperdicei mais uma oportunidade, são anos de vivência na Terra, né, energia gasta pela lei natural, para que eu tivesse que desperdiçasse. Então a gente tem que começar a pensar um pouco nisso, que a nossa responsabilidade aqui na Terra é essa. E a única forma, como diz aqui o texto que Douglas colocou no início, de nós encontrarmos essa comunhão é a fraternidade. A fraternidade é o sol para as almas e o roteiro para a vida. Ela começa sempre no lugar onde estamos, para que possamos alcançar a região que desejamos. Essa é uma frase que eu gostei muito quando eu li, é porque ela sempre começa onde estamos. Não importa o que você já fez ou deixou de fazer, ela começa agora, onde você está, nesse momento. E ela vai na região que você deseja, o que você quer ser feliz, você quer estar bem com seu filho, você quer estar bem com seus pais, com seu marido, com sua esposa. É isso que você quer? Então é onde você está que começa. É agora, é nesse momento. E nesse momento é a oportunidade para você ter a fraternidade nos seus atos. Quando a gente fala sobre os cuidados, né, que a gente precisa ter,
me faz lembrar uma modinha no meio espírita. Eu já sou espírita há 10, 12 anos, mais ou menos isso. Há 10 anos atrás existia uma modinha no espiritismo, que eu não sei se ainda está atual ou não. Eu não sei se vocês vão lembrar. Era das crianças índigo e crianças cristal. Eu acho que vocês lembram disso. Falar assim, nossa, agora estão encarnando espíritos que são crianças cristal, crianças índigos especiais. Essas crianças, a gente tem muito mais responsabilidade, a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que educar, a gente tem que estimular, a gente tem isso, tem aquilo outro. Eu falava, legal, ok, bacana, mas peraí, se eu tomar todos esses cuidados para com todos os espíritos que são da minha responsabilidade, e na verdade é o teu próximo como a ti mesmo, então são todos. Se eu cuidar de todos esses espíritos, com essas orientações, com o que as pessoas falam de crianças índigo, crianças cristal, seguir os mesmos conselhos, será que essas crianças não vão ser crianças melhores? Não vão ser seres humanos melhores? Será que essas crianças índigo e cristal realmente necessitam disso? Então, eu acho muito interessante que nós atentemos a isso. Se nós precisamos tratar a todos dessa maneira, porque Cristo, Ele não separou, Ele não julgou, Ele não falou assim, galera, existe uns espíritos diferentes aqui e os espíritos que vocês tratam mais ou menos dessa forma. Não, ama a teu próximo como a ti mesmo. Então, sempre Jesus nos colocava com todos, não só no seio familiar. E essa é uma questão que a gente vem com Paulo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua família, negou a fé. O que é negar a fé? É negar todos os ensinamentos do Mestre. É negar a todos os ensinamentos que nós recebemos da lei maior, da lei universal, da lei do amor. Sempre que nós negamos a fé, nós estamos negando essa lei. Isso me faz lembrar de que muitas pessoas, elas vêm aqui na frente, estou usando exemplo, tá? Vêm aqui na frente, estão à frente de grandes multidões, falando bonito, profanando maravilhas, falando assim, não, você precisa se melhorar, você precisa estar em paz com os outros, e muitas vezes levando o afeto, o carinho a essas pessoas, mas que dentro de casa são verdadeiros carrascos, com veneno na boca, perto dos seus, mas não tem cuidado dos seus, aqueles próximos a você. Nesse momento, nessa escola familiar, você precisa ter muita atenção, porque você tem ajustes do passado ali. Muito provavelmente, não é regra, não quer dizer que todos são assim, mas muito provavelmente nós temos ajustes do passado sim em nossa família. E nós precisamos cuidar dos nossos. A espiritualidade diz que nenhuma migalha de bem é desperdiçada. Então, mesmo essas pessoas que falam bonito, que levam o afago às outras pessoas, elas recebem, elas estão fazendo bem. Antes fazer o bem a quem está longe do que não fazer bem nenhum. Mas Emmanuel nos coloca assim: ajudemos, sim, ajudemos aos outros, quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram o nosso hálito. Isso quer dizer aqueles próximos a nós, aqueles que estão conosco. Isso está em religião dos espíritos, e Emmanuel está certo, só venha complementar aquilo que Paulo diz. Cuida dos teus, cuida da tua família. Bom, gente, eu acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Dá tempo de colocar um vídeo de 2 minutinhos? Gente, é uma mensagem que eu gosto muito. Ela é uma pastora, Bianca Toledo. Pode sim. E eu espero que vocês gostem. Tá? Muito obrigado.